Saúdo a todos com a paz que vem de Deus, amém? Sejam todos bem-vindos ao canal Vencendo no Deserto para mais uma palavra de fé vinda de Deus para nossas vidas. Eu sou o pastor Márcio Bauer. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, curte, comenta e compartilha, amém? Vamos à quarta parte do meu testemunho. As pessoas ficam me perguntando como foi possível suportar tudo que eu passei. E eu sempre digo que eu não suportei nada, foi Deus que me suportou na sua poderosa mão. Foi difícil, foi sim, foi dias difíceis, foi anos difíceis, mas hoje, olhando com os olhos da fé, com aquilo que eu acredito, dos livramentos que eu tive, dos milagres recebidos na minha vida, eu consigo enxergar Deus agindo na minha vida desde lá de trás, desde a minha infância. Então eu consigo hoje ministrar algo para as pessoas que saem do meu coração e essas palavras surgem em efeito. Então eu digo para você nesse momento, fica até o final, você precisa ver o que Deus prepara sempre no final de cada testemunho. Eu uno aquilo que Deus fez na minha vida para engrandecer a Ele, não ao Márcio, e edificar algo na sua vida. Porque sofrimento nós passamos, nós temos, mas em tudo Deus ele está sempre presente na nossa vida, amém? Ele colocou hoje à tarde uma palavra abençoada no meu coração para este momento, que é para a minha vida e para a sua vida. Essa parte do testemunho é para dizer quão difícil nós nos encontramos às vezes numa escuridão total, mas Deus está sempre ali, nos dando a força que precisamos, assim como essa palavra afirma. Amém? Palavra essa que se encontra em Salmos, capítulo 23, versos 4, 5 e 6, que diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Quando andamos por escuridão, quando estamos passando por vales escuros, o medo é o nosso guia. Não conseguimos ouvir Deus, não conseguimos enxergar aquilo que Ele coloca na nossa frente para nos guiar, para nos orientar. Como eu disse num vídeo anterior do testemunho, eu estava no meu auge top da minha vida. Festas quase todos os dias, bebidas quase todos os dias, experimentava tudo todos os dias. Mas aquela falta de alegria, aquela falta de resposta para a minha vida, eu não tinha. E lá atrás, com meus 19 anos, Deus começou a colocar cristãos no meu caminho, para pregar a palavra para mim, mas eu não conhecia, e eu zombava deles, eu não entendia nada do que eu entendia hoje. Eu acho que a mesma coisa que muitas pessoas olham para mim e dizem, é só mais um louco, é só mais um, mas assim eram os irmãos que Deus usava para falar algo da minha vida. Mas quando eu me sentia sozinho, quando eu estava sozinho, longe daquelas amizades que estavam comigo só nos momentos bons, naqueles momentos que agradavam a eles, eu me sentia sozinho e retirado no meu canto. Eu refletia sobre as palavras impostas a mim, e eu me perguntava se Deus realmente existe. Por que eu não encontro uma felicidade verdadeira? Por que eu nunca consigo alçar voo nos meus sonhos e sempre sou preso a momentos, a coisas ruins dos momentos? Então, para você que está ouvindo o seu vídeo, nunca se sinta culpado pelas mentiras que o diabo põe na sua vida. Deus, ele nos ama, ele nos prepara. Para algumas pessoas precisa uma caminhada maior, um sofrimento maior. Muitas das vezes você vai se sentir sem respostas para a tua vida, mas Deus vai estar ali no momento certo. Se você crer com o seu coração aberto, você vai entender que tudo aquilo que você esteja passando está no controle de Deus, e no momento certo Ele vai
alçar. Na minha vida o tempo foi passando. Chegou um tempo que, de alguma forma, as minhas escamas caíram. Passou-se 2 anos depois daquela vida glamurosa aos olhos dos outros, né? Bem-sucedido. Eu não percebia que as pessoas estavam se afastando de mim. Eu não percebia o quão fundo eu estava indo para a minha vida. Eu nunca mais vou esquecer, teve um dia que eu fui num banco, no caixa eletrônico, e eu fui sacar um valor que eu sempre tirava. E não tinha mais aquele valor. Naquele momento a ficha caiu para mim, ou a minha visão, o meu entendimento clareou abertamente como a palavra à minha frente. Eu consegui perceber que as pessoas se afastaram de mim porque elas viam o buraco que eu estava indo, mas não me avisavam do que estava acontecendo. Os mesmos amigos que eu confiava a minha vida eram os mesmos que estavam armando laços de morte contra a minha vida. Quando eu quis recuperar a minha vida, eu estava preso. Preso a algo que eu plantei, festas, bebidas. Quando eu quis recuperar a minha vida, eu estava doente, alcoólatra, crônico, compulsivo, o pior de todos. Mas mesmo assim eu tinha força e sonhos, eu acreditava que eu poderia dar a volta por cima. Eu andava, como a palavra diz, eu andava por um vale das sombras e da morte. Todos os perigos me acompanhavam. A solidão era a minha companhia. Eu planejava coisas na minha cabeça contra a vida de pessoas. Eu comecei a me tomar de fúria, de ódio por tudo aquilo que eu vivia e não acordava. Quando eu quis encontrar uma saída, eu não achava mais, mesmo que eu não achava, porque eu estava perdido no meu orgulho, um orgulho frustrado, onde eu não encontrava razão e nem forças para reagir. Mas como eu disse lá atrás, eu sempre acreditava de alguma forma que existia um Deus e que todo momento ruim não durava para sempre. E eu encontrava auxílio numa Bíblia católica que tinha lá na minha casa, que era da minha mãe. Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores. Não tenha inveja dos que praticam iniquidade. Eles serão ceifados como erva verde no deserto. Eu vou ler um pedacinho. E essas palavras me acalmavam. E eu encontrava força para continuar seguindo mesmo sem ter a fé que eu tanto esperava. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrite por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo aos seus maus desígnios. Sem entender, sem ter direção espiritual suficiente, eu acalmava o meu coração nessas palavras. Por que Deus permitiu eu falar de um pouco da minha vida para edificar a sua vida? Passaremos sim por momentos ruins em nossas vidas. Um momento tão ruim que o diabo vai dizer, você está sozinho nessa escuridão. Você vai enfrentar coisas ruins nesse vale. Podemos passar, podemos enfrentar. Mas a nossa fé garante, através da promessa de Deus, que Ele estará lá com nós, nos consolando, com seu cajado de amor, com seu cajado de justiça. Eu passei por lutas e guerras na minha vida, travadas por escolhas erradas minhas lá atrás. Hoje, quando vêm as pessoas a mim com problemas de álcool, de droga, depressão, eu compro a briga dela porque eu passei por isso. Eu sei o que ela passa, eu sei a dor que ela sente, eu sei o que ela quer ouvir. E o Espírito Santo me enche com as suas vontades e diz, fala isso para ela. E eu falo, sem medo. Eu não quero me aparecer, eu não quero ser bom. Bom foi só Jesus Cristo. Eu vou morrer e vou aprender muito deste Deus que mudou a minha vida. Eu vou me consertar todos os dias para querer ser um pouquinho melhor na presença de Deus. Não é porque eu sou, hoje, tenho as oportunidades que Deus coloca no meu caminho, que eu sou melhor que alguém. Eu não sou melhor que ninguém. Eu só encontrei
no momento certo, porque assim Deus quis. E como diz a palavra dele, ele separa aqueles que se lançam contra a vida nossa. Mas nós precisamos crer, porque Deus, ele nunca nos deixa, mesmo nos piores momentos, precisamos sim ver Deus agindo. Lembra que eu disse que lá atrás, mesmo que eu andasse naqueles vales escuros, ruins aos olhos de muitas pessoas, eu encontrava ainda força para acreditar que aquilo ali passaria. Mas durou 12 anos da minha vida. Entrou a depressão, a ansiedade. Eu ouvia vozes, eu via vultos. Eu falava com demônios. Hoje eu consigo falar. Quando eu me converti, eu falava isso para as pessoas, elas riam dentro das igrejas de mim. Tem pessoas que estão dentro das igrejas e não acreditam que demônio pode atacar a vida dela, que demônio pode ceifar a vida da família. Eles não acreditam que demônio manipula situações para que ele caia lá que nem um bicho irracional. Então eu vivi durante anos com essa consciência, vendo, falando com eles me incentivando a fazer o mal para as pessoas, pedindo para que eu pedisse a eles, para eles fazerem mal para aquelas pessoas que me faziam algo. E em tudo, pelo meu coração ser daquele jeito, como eu disse nos vídeos antes, eu nunca fui a par, eu nunca andei de lado a lado com a maldade, eu nunca gostei do mal. Eu sempre fui bom, eu sempre trabalhei, eu sempre me virei. E o diabo fez eu me transformar numa criatura horrível, onde ninguém ficava perto de mim, a não ser as pessoas que realmente me amavam, meu pai, minha mãe, tias, minha irmã, algumas pessoas, poucas pessoas. E aquelas pessoas que diziam que eu era uma inspiração para a vida dela, para o andar dela, se afastavam de mim também, até hoje. 7 anos andando com Cristo, tem pessoas que ainda esperam o Márcio cair, esperam o Márcio errar, ficam me vigiando, ficam me contemplando para ver eu caindo, para dizer depois para mim que eles estavam certos e eu estava errado naquilo que eu acredito. Por que é mais difícil as pessoas acreditarem que Deus fez algo na sua vida? Por quê? É difícil as pessoas acreditar que Deus mudou a sua vida e te chamou para algo. Elas perdem tempo com isso. Elas deixam de ser abençoadas por causa disso. Então não se preocupa com aquilo que você acredita. Não é o seu momento que define aquilo que você tem com Deus. Você precisa se erguer na fé. Você precisa acreditar que tudo está no controle de Deus. Eu fiz um esboço. Às vezes passamos por um silêncio tão profundo porque não temos respostas. E as pessoas, em vez de contribuir, elas acabam destruindo a nossa fé. Elas acabam colocando nós num cativeiro de medo. Mas o silêncio nos acompanha com os nossos pensamentos, para tentar organizar uma saída junto com aquilo que Deus está querendo nos dizer. Mesmo no mais fundo do vale, Deus está ali com nós, nos dando força. Precisamos crer nisso. Quantas vezes eu passei sozinho pelos meus vales, sendo influenciado pelos demônios, ouvindo coisas estranhas, acordado de madrugada para me alimentar do álcool, para parar minha abstinência. Minha abstinência era a pior de todas, eu tremia demais, eu ganhava convulsão de tanto álcool que eu ingeria. O mais triste era eu olhar para trás e ver aquelas pessoas que andavam comigo, provando do banquete que eu servia, fazendo de conta que eu não existia, armando ciladas para me agredir, para fazer coisas contra a minha vida. Mas Deus em tudo, Ele sempre esteve comigo. E mesmo eu andando pelo vale mais cruel, da sombra da morte, Deus estava lá com o seu cajado, me protegendo e me guardando contra estes. Hoje eles têm que, de alguma forma, eles têm que reconhecer Deus na minha vida. 7 anos não é alguns meses, 7 anos sofrendo todo tipo de calúnia, todo tipo de coisas ruins contra a minha vida, e eu tenho que estar suportando. Faça você também suporte. Se você crê no poder de Deus, não olhe para os seus momentos, não olhe para as palavras das pessoas, mas siga firme naquilo que Deus tem para a sua vida. Deus sempre será um Pai presente. Creia nisso. O diabo mente o tempo todo contra o nosso Deus. Amém? Creia nisso. Eu passei pelo vale sombrio da sombra e da morte. Eu acredito que mais um vídeo eu termino meu testemunho. Eu estou encolhendo ele. Porque o testemunho não é para contar o que eu passei, mas é para mostrar que se eu passei, Cristo esteve lá, Deus esteve lá me dando força, e assim na sua vida também. Mas você precisa crer, você precisa colocar isso em prática e não alimentar os problemas ruins, mas sim se alimentar do poder de Deus. Amém? São essas palavras de Deus para a nossa vida no dia de hoje. Creia nelas. Não importa se está escura a sua vida nesse momento, vai vir no momento certo, Deus vai agir, vai te tirar. O diabo não pode fazer nada além daquilo que ele acha. Só essas palavras de Deus para nos alimentar e nos fortalecer, amém?
Eu espero você no próximo vídeo para mais um testemunho e uma palavra de fé vinda de Deus, se assim Deus permitir. Amém.